Pessoal, esse é o Pra Onde Vamos, um programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Eu sou Wesley Cantel, meu economista, e hoje eu estou gravando esse vídeo sozinho, dia 25 de março de 2020. A intenção é comentar bem brevemente as últimas medidas econômicas adotadas pelo governo no combate à crise do coronavírus, que ainda é a nossa pauta, e principalmente fazer uma análise a respeito do último pronunciamento do presidente da República, ontem no dia 24 de março, que veio a público defender algumas teses a respeito de um possível arrefecimento das medidas de restrição social. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bem rapidamente, passar um quadro aqui a respeito da infecção do coronavírus. A gente está, infelizmente, aí já com 57 mortos confirmados, 2.433 casos confirmados em todo o país. E eu queria já apresentar um dado aqui, porque eu acho que é importante, em comparação, fazendo uma comparação do país com os demais, né, que tem enfrentado essa crise, e praticamente o mundo inteiro. Se a gente pega esse número de casos numa relação de 1 por 1.000, né, e a evolução considerando essa proporção de uma pessoa a cada 1.000, a gente está seguindo uma curva bem similar ao que tem sido a Itália, que é o caso mais drástico dessas infecções hoje no mundo, né? Infelizmente, batendo dia após dia, né, hoje eu ainda não vi os dados, mas até ontem batendo mais de 700 mortos por dia, né? Então, estou dizendo isso para ressaltar novamente a necessidade de se continuar com as medidas de restrição social, os cuidados básicos, higienização, etiqueta respiratória e tudo mais. Então, pessoal, novamente reforçando, se puder ficar em casa, fique. Para quem não puder, principalmente os profissionais de saúde, pessoal da segurança, enfim, pessoal que está produzindo e comercializando os alimentos para toda a população. E aqueles que não podem, infelizmente, estão na informalidade, tem que fazer o pão de cada dia. Peço que continuem tomando os cuidados, né, necessários, mas quanto menos pessoas na rua, melhor. Bom, e já tendo dito isso, passado esse recado, que é o que de praxe que nós temos que fazer sempre, já fazer um comentário sobre as declarações do presidente. O presidente ontem veio a público dizer que o coronavírus não passa de uma gripezinha, um resfriadozinho, nas palavras dele mesmo, e de que estava estudando junto à sua equipe a necessidade de um arrefecimento das medidas de restrição social, do lockdown, em favor do que ele chamou, ele e alguns seguidores e um grupo de empresários, especuladores que têm falado aí mundo afora, sobre uma possibilidade de um lockdown vertical. O que seria isso? Basicamente manter as medidas de restrição social para a população enquadrada nos critérios de maior fragilidade, principalmente idosos e aqueles que já possuem algum tipo de quadro de saúde, de fragilidade em saúde. Bom, queria dizer que essa é uma tese que não faz sentido algum, né? Lockdown vertical. Na verdade, o mundo inteiro tem avançado nas medidas de restrição social porque já está mais do que comprovado que essa é a medida mais eficaz para barrar o avanço da pandemia, né? Não se trata de um resfriadozinho, de uma gripezinha. A gente tem visto as notícias da Itália, dia após dia, com mais de 700 mortes, sem a população mais sujeita aos quadros mais complexos são os idosos, mas essa tese aí é bom a gente comentar e não medir muitas palavras, porque essa tese, em primeiro lugar, ela é desumana, né? Ela é desumana. E tem um fundo de argumento econômico que eventualmente teria aí, seria um possível conflito entre aquilo que seria as demandas por novos casos de saúde, né, que precisam ser atendidas, e os efeitos econômicos gerados pelo lockdown. A tese defendida pelo presidente é que
Perdão, é que a economia não aguenta passar por tanta restrição, então seria preferível liberar parte da população para trabalhar e em detrimento de algumas pessoas que, nas palavras dele, né, vão morrer mesmo, né? Enfim, é difícil até de comentar esse assunto, porque ele não parte dos mesmos pressupostos, né? O nosso pressuposto aqui é a vida. Então vale a pena o combate por cada vida. Vale a pena, né? Agora, falando do ponto de vista estritamente econômico, isso também não faz sentido algum, né? Pelo seguinte, a crise econômica gerada agora pelo lockdown, pelas medidas de restrição, né? E existe essa crise sim, né? Forte, os comércios estão, né, passando por períodos difíceis, não tem público, algumas atividades produtivas também. Mas se a gente não toma essas medidas de restrição agora, o que a gente vai fazer é simplesmente transferir essa crise desse ponto aqui agora, salvando vidas, para o ponto futuro aqui, com perdas de vidas. E a crise justamente causada pelas perdas de vidas e pela perda da capacidade laborativa de grande parte da população. Lembrando, gente doente não trabalha, gente morta muito menos, não é mesmo? Então, se a gente não contém o avanço dessa curva e esse vírus é um vírus muito agressivo sob o ponto de vista da sua capacidade de disseminação, num ponto na frente aqui, nós vamos ter efeitos econômicos drásticos. A gente vai, né, pode comparar o que é mais, qual o efeito econômico que é mais danoso, o de agora com o lockdown ou os efeitos né, do adoecimento e da baixa de produtividade pelo adoecimento da população. Não tem como saber mesmo porque a gente não consegue prever ao certo qual é esse número, mas a gente precisa de fato minimizar esse número. E ainda tem um agravante, né, porque esse efeito de uma crise econômica causada pelo adoecimento ou pela falta de condições de saúde da população, ele não seria causado simplesmente pelo contágio do coronavírus, não. É preciso lembrar o seguinte: o nosso sistema de saúde tem uma capacidade limitada. Em geral, cerca de 95% da capacidade do sistema já é ocupada em períodos normais. Está começando agora, no momento que eu estou gravando, o panelaço fora Bolsonaro. Agora, estou escutando aqui agora. Bom, mas voltando, o efeito econômico seria drástico não só pelos adoecimentos causados pela infecção do coronavírus, mas também pelos efeitos gerados pela incapacidade do sistema de saúde em atender os demais casos que são também demanda. Então, se você não pega o coronavírus, tem um histórico de atleta, como o presidente falou, né? O que é uma grande bobagem também, os infectologistas já estão dizendo isso aí. E se você sair na rua e quebra uma perna, corre o risco de sair no hospital e não ter atendimento. Simples assim. Se você pega uma gripe comum, corre o risco de você ir ao hospital e não ter leito para te atender uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Então, é preciso pensar nesse sentido. Não tem qualquer razão de ser essa ideia de que o lockdown gera uma crise econômica. Ele gera sim, mas de que o não lockdown não geraria, né? A não adoção de medidas de restrição faria a economia caminhar bem. Não, vamos ter uma crise de qualquer jeito, não tem por onde sair. E é aí que a gente precisa de medidas de Estado para compensar essa incapacidade da economia perante um quadro tão complexo como esse. Lembro novamente, o mundo inteiro está adotando isso. Um país talvez que tenha pensado um pouco mais nesse sentido de restringir medidas, restringir a locomoção de parte da população, só da parte da população que enquadra no quadro de risco, talvez tenha sido o Reino Unido, e já estão voltando atrás porque viram que é ineficaz, o sistema de saúde está batendo, a demanda sobre o sistema de saúde está batendo lá no teto, a coisa está ficando complexa, a gente está morrendo, a gente está adoecendo, não está conseguindo trabalhar, e voltaram tanto atrás que essa semana acabaram de autorizar uma medida drástica de colocar a força policial para colocar as pessoas para dentro de casa, para quem não obedeça às determinações do governo. Ou seja, não adianta.
Nós temos hoje cerca de 1/3 da população mundial em lockdown, restritas, em quarentena nas suas casas, se protegendo do vírus e protegendo também o próximo para que não possa ser contaminado. Então é isso que a gente precisa fazer, tá bom? Com relação brevemente aqui, eu queria fazer um comentário das medidas econômicas lançadas pelo governo, que, no meu entender, são ainda muito tímidas. Basicamente, você tem uma preocupação com a liquidez dos bancos e uma série de manobras feitas pelo Banco Central para garantir a liquidez e a sobrevida dos bancos durante essa crise. Bom, eu não vou comentar uma a uma aqui, mas talvez a gente faça isso num outro vídeo. Mas talvez aí estejam as principais medidas com os maiores volumes de recursos, né? As medidas voltadas para o reforço do sistema de saúde, aí sim o decreto de calamidade pública editado na última semana, ele começou a ter um efeito, o governo anunciou um crédito já baseado naquela ideia de poder flexibilizar a meta fiscal de 8 bilhões para o sistema de saúde, que vai ser transferida, de um recurso que vai ser transferido para os estados através de transferências fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde, dentre outras medidas também de reforço da capacidade do sistema de saúde. Pensando do ponto de vista do atendimento da população e das empresas. Para as empresas, basicamente, essa semana foi lançada uma polêmica medida provisória, a 928, que previa, e talvez tivesse como principal ponto, um ponto que já foi revogado, que o governo voltou atrás poucas horas depois, que seria a possibilidade que as empresas ficassem por um período de até 4 meses sem pagar os salários dos seus funcionários. Essa medida caiu, apesar de que em coletivo de imprensa, logo em seguida, o governo anunciou que essa medida voltaria num outro texto, acompanhada de alguma compensação financeira por parte do governo a esses empregados. Então a gente precisa observar isso aí para frente, como vai ser. Mas ela traz a possibilidade do empregado flexibiliza, na verdade, coloca essa negociação individual sobre qualquer outra norma, né, com maior peso sobre qualquer outra norma, qualquer outra norma legal, de modo que o empregado junto ao empregador poderia, e a gente sabe, né, na verdade o empregador decidindo pelas férias do empregado nesse momento, que é uma medida de certa forma interessante. O problema dela é que o empregador não precisa pagar o terço de férias, o que não seria problema se a gente tem a manutenção dos salários. Se tem a manutenção dos salários, ok, o cara, né, agora é medida de restrição, ele pode receber esse terço de férias junto com o 13º no final do ano. O problema é que se isso vem combinado com a medida de não pagamento de salários, isso complica para o lado do empregador e vai apertar. Para o lado do empregado, desculpa, e vai apertar. Né? Como que o cara vai comprar, ou a pessoa, a mãe de família, vai comprar comida para colocar em casa sem se receber salário e ainda não tem o terço das férias que eventualmente ela tirou ali 10 dias antes de ser destinada a essa medida de afastamento por 4 meses, para fazer um curso, né, sem remuneração. Não faz sentido. Para as empresas também tem algumas outras possibilidades, né, diferimento temporário aí do Simples, ou seja, a empresa deixa de recolher um determinado tributo por 3 ou 4 meses, na verdade por 3 meses, dentre algumas outras medidas, possibilidade de uma linha de crédito para capital de giro via Caixa Econômica Federal. Talvez seja a medida mais interessante, de fato, apresentada até o presente momento. E com relação às pessoas, muito pouco. Muito pouco. Você tem uma previsão ali na MP 928 mesmo de antecipação do 13º salário dos pensionistas do INSS, o que se soma um pouco àquela coisa já anunciada na semana passada do saque antecipado do FGTS, uma ampliação aí do Bolsa Família, mas a gente teve um corte há pouco tempo, uma fila enorme, eu acho que o efeito é quase nulo. Aquela coisa do voucher de R$200 para quem está na informalidade, mas desde que esteja no CAD único. E aí, além de ser muito pouco esse valor, tem um detalhe aí que é importante. Você tem uma massa de cerca de 37 milhões de trabalhadores na informalidade que não estão em cadastro algum.
Para esses, até o presente momento, não tem medida nenhuma, nenhuma. Então, é uma preocupação séria, é uma parcela gigantesca da população que precisa de atendimento e é justamente a que mais sofre nesse momento de restrição social aí, que foi colocada. Tá. Bom, e a possibilidade de suspensão de pagamentos de financiamento por parte da Caixa Econômica Federal. Essas são as medidas, eu particularmente considero muito pouco. Tenho acompanhado outros economistas também comentando a respeito dessas medidas, e todos são praticamente unânimes nesse sentido. O que vem se discutindo, na verdade, é a necessidade de uma renda básica voltada principalmente para essa população em situação informal, que seja suficiente e por um período mais longo, porque essa crise com 3 a 4 meses nós não vamos conseguir enfrentá-la, né? O quadro pandêmico, pela experiência dos outros países em que esse processo se iniciou anteriormente, a gente tem percebido que ele tende a se estender. E a gente também teria que separar esses dois momentos, né? Uma coisa são as medidas voltadas para o período de lockdown, né? Outra coisa são as medidas de recuperação da economia posteriormente. Nesse caso, o que a gente precisa de fato de um processo de transferência de renda direto com a atuação maciça e contundente do Estado brasileiro, o que parece que não estão muito afim de fazer, até por essas declarações e essas teses esdrúxulas aí de lockdown vertical e tudo mais. O fato sem governo, sem uma ação incisiva de Estado, praticamente sem saída, o povo brasileiro fica praticamente sem saída perante essa crise. E é o que o mundo inteiro está fazendo, o mundo inteiro. Né? Os Estados Unidos acabou de fechar um pacote de 2 trilhões de dólares. Nesse pacote, para vocês terem ideia, está sendo previsto uma injeção na veia mesmo de dinheiro na economia, no resgate das empresas. Tem previsto uma transferência de $1.000 por trabalhador durante um determinado período para trabalhadores de uma faixa de renda menos elevada, se não me engano, abaixo de $70.000 ano. Na Europa, os regimes de restrição fiscal estão todos caindo e grandes programas fiscais, programas de injeção de recursos na economia estão sendo propostos. Então, assim, não tem como a gente pensar diferente. A saída é por aí. Tem toda uma estratégia de enfrentamento desse momento do lockdown, e aí, então, a necessidade de fazer determinadas manobras, de gerar caixa para o governo possa fazer essa medida de sustentação mesmo das condições mais objetivas da população e das empresas. Né? Tem uma série de manobras, vocês não tenham dúvidas que é possível. Uma delas, inclusive, por meio de dívida pública. Você faz negocia alguns papéis da dívida pública no mercado, capta dinheiro, faz esse reforço e depois pode pensar em outras medidas já para um momento de recuperação da economia, como a tributação de renda, pensando aí na tributação das maiores fortunas do país, né? Tornando, inclusive, o nosso sistema tributário mais progressivo, inclusive tirando um peso da população, que é a grande regressividade do sistema tributário, ou seja, o pobre pagando hoje mais imposto que o rico. A gente precisa inverter isso e ainda gerar um caixa para passar por esse momento e para o momento posterior, que seria a estratégia de recuperação. Vem se falando em alguns economistas a necessidade de um grande programa de investimentos em infraestrutura. Acho que a gente precisa desenhar isso melhor, mas enfim, o fato é que nós precisamos de uma ação contundente de Estado nesse momento. Sem isso, não tem saídas para essa crise. Tá certo? Cumpri meu tempo prometido aqui de até 20 minutos. Está fechando o vídeo agora. Agradeço a presença de vocês aí. Deixe seu comentário aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Em breve um vídeo aí com toda a equipe, tá bom? Um abraço, para onde vamos. Tomara que seja para um bom lugar. Com muita saúde e principalmente valorizando a vida da nossa população. Um beijo, até mais.